Me chamo Luciara, sou educadora aqui do Instituto Tomiotaki, faço parte da equipe do Núcleo de Cultura e Participação e vou mediar a mesa que vai começar agora, né, a mesa que se chama Caminhos Atuais, Lideranças Femininas na Cultura, e que contará, então, com a presença de 3 mulheres incríveis, que eu convido aqui para compor a mesa, que é a Adriana Barbosa, a Roberta Estrela Dalva e a Renata Machado, que podem ficar aqui. Bom, eu sou formada em História da Arte, tenho mestrado em História da Arte, também pela Universidade de Salamanca, e termino agora, concluo meu segundo mestrado na Universidade Federal de São Paulo, e tenho pesquisado durante esse período parte das produções artísticas africanas, afro-brasileiras e as narrativas não hegemônicas da história da arte. Então, me interessa muito pensar as ausências e as presenças das mulheres dentro desse campo das artes e da cultura. Então, estar aqui hoje, compartilhando esse espaço com essas pessoas maravilhosas, tem uma relação e uma importância muito grande para mim e para minha pesquisa e caminho acadêmico e de vida, também de militância. Então, agradeço muito ao convite do Felipe Arruda, da Divina Prado e da Melina Martinho, que me convidaram para mediar essa mesa. Estou muito feliz com isso, ainda mais pensando no período que estamos vivendo, né, num período político que a gente tem visto um retrocesso no que diz respeito às leis e aos lugares, enfim, que tem se colocado para as políticas culturais e para as desigualdades raciais e de gênero. Então, é muito importante o que estamos fazendo aqui hoje. Bom, então, essa mesa faz parte do programa Nossas Artistas, né, que começou com a mesa anterior, para quem estava aqui. Acabamos de encerrar uma mesa, falando um pouco sobre o Festival UOL. E temos mais essa mesa, que faz parte também da programação da exposição da artista Karen Lambrecht, que está aqui, e depois convido vocês a darem uma olhada aqui no primeiro andar do Instituto Tomiotaki. Então, vamos começar agora a mesa, né? Ouvir quem realmente interessa aqui. Então, não sei se vocês têm uma preferência para começar. Tá, então vamos daqui para lá. E também livre espontânea, vai na ordem alfabética também. Livre espontânea pressão. Bom, então a primeira que vai se apresentar é a Adriana. Vou fazer uma apresentação breve sua. Então, Adriana Barbosa, seja bem-vinda. Adriana Barbosa é presidente do Instituto Feira Preta, é sócia produtora é sócia da produtora cultural Pretomídia, é formada em gestão de eventos com especialização em gestão cultural pelo CELAC USP, idealizadora da Feira Preta, um empreendimento econômico-cultural com caráter étnico criado em 2012 e hoje considerada a maior feira de cultura negra da América Latina. Em 2012, foi uma das primeiras representantes da América Latina a participar do programa Global Women's Leadership Network, da Santa Clara University, nos Estados Unidos. Recebeu um prêmio por estar na lista dos 51 negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo, em 2017, um título dado pela organização que reconhece as pessoas negras e de origem africana mais influentes do mundo. Então, passo a palavra para a Roberta Barbosa. Obrigada. Primeiro, boa tarde. Vocês estão bem? Vocês estão caladinhos, caladinhos? Estou muito feliz por estar aqui. Agradeço a equipe, né, do Tomiotaki, o Felipe, por esse convite e estar com vocês, para a gente poder trocar. Eu sou da área de gestão cultural. Eu comecei a trabalhar com 16 anos na área
de música, trabalhar em rádio, trabalhar em gravadora. E em 2002, eu, junto com uma amiga, por uma questão de desemprego, a gente começou a fazer as feiras de rua para vender as nossas coisas, para tipo ter dinheiro hoje para comer amanhã. Então ela começou a vender pastel e eu comecei a vender minhas roupas. Eu tinha um brechó, chamava Brechó da Troca, e à medida que eu ia circulando por essas feiras de rua, eu obtendo um acervo maior de roupa, né? Ia comercializando, e essa minha amiga ia vendendo pastel. Só que essa minha amiga da área de cinema, ela é produtora de casting, ela estava desempregada, com uma filha para criar, e eu trabalhava numa gravadora musical, era da área do mercado fonográfico. A gente tinha uma qualificação até que boa, mas tipo, a gente precisava vender alguma coisa para poder comer. E nessa da gente percorrer as feiras de rua numa perspectiva de sobrevivência, de se virologia mesmo, de tentar se virar, foi que a gente começou a observar uma cena muito forte na Vila Madalena no final da década de 90, no início dos anos 2000, que eram as baladas de black music, tipo, casas e casas noturnas, uma do lado da outra, com um estilo de música negra americana, né? Tendo como conteúdo o negro como protagonista no sentido cultural, né, do produtor, sei lá, seja DJ, seja as bandas, técnicos de som, os roads, tudo, e muita gente preta que se deslocavam de diversos lugares para poder consumir aquela música. Só que no final da noite quem contava a grana era só homens brancos, e aquilo me incomodava de saber que a gente produzia, a gente consumia, mas a gente não era proprietário daquela nossa história, no que se referia à questão econômica, né? E eu e ela, como a gente percorria essas feiras vendendo as nossas coisas, teve um dia que a gente falou, pô, mas por que a gente não faz uma feira que tenha a ver com a nossa identidade preta, mas colocar essa galera preta num processo da gente ser dono da nossa própria história sem ter um intermediário. E aí a Feira Preta surgiu em 2002, na Praça Benedito Calixto, tendo como esse mote de reunir, tinha até uma frase que a gente usava que era reunir o melhor da cultura negra contemporânea num único espaço, né? Então a gente ocupava a Praça Benedito Calixto com artes plásticas, fotografia, filmes, música, literatura, com empreendedores que, como a gente percorria as feiras de ruas vendendo as nossas coisas, a gente sabia quem é que tinha uma produção minimamente voltada para essa estética negra, e que a gente foi convidando meio tete a tete. A gente está pensando em fazer uma feira que tem a ver com uma cultura negra. Se a gente fizesse uma feira com essa estética negra, você toparia? Eu topo. E a gente foi fazendo o convite e foi trazendo toda essa galera para um único espaço. Desde a Feira do Embu das Artes até a Feira do Bexiga. A gente fez percorreu todas as feiras que tinha para poder trazer essa galera empreendedora. Empreendedora de um produto ou serviço, e também empreendedores culturais, de artistas que não estava lá só numa perspectiva de mostrar a sua arte, mas também de comercializar a sua arte. Então o fotógrafo que ia expor, ele também estava lá para vender. O cara que estava levando as telas não era só para exposição, ele também precisava vender aquelas telas, né? Do livro, não era só o sarau, também precisava vender os livros. As bandas, a gente falava, cara, se der para você falar que você pode fazer show no interior, fala dessa perspectiva também, de que não tem intermediária, você e seu público, e o que você puder circular, circula. E assim a feira foi crescendo. Só que nesse primeiro ano a gente conseguiu levar já 5.000 pessoas, sem uma comunicação mais efetiva, sem muita grana. Foi meio que convencimento mesmo, olho no olho, falando, olha, a gente vai fazer uma feira assim, vai fazer uma feira assado, e a gente foi trazendo essas pessoas. No primeiro ano a gente teve a Paula Lima como nossa madrinha, na época estava fervendo a cena, não só a cena de black music, mas também a cena do samba rock. Então veio o Clube do Balanço, veio o Luiz Wagner, veio uma galera muito fodástica, assim, que, tipo, estava produzindo, já estava circulando uma produção. E aí, a gente teve 40 empreendedores, 5.000 pessoas e tal, a gente falou, pô, pode dar certo. Só que quando a gente foi tentar fazer a feira no segundo ano, a subprefeitura de Pinheiros falou pra gente que a gente não podia fazer, porque tinha chegado até eles um abaixo-assinado ali do entorno, sei lá, da praça, associação, sei lá quem foi que movimentou um abaixo-assinado falando que não queria que a Feira Preta acontecesse lá. Falaram várias coisas, dentre elas que não gostava do nosso tipo de música. Que tipo... Aí eu falei assim, tá, mas aqui é um espaço público, a praça é pública, eu não estou entendendo por que vocês estão nos chamando
né, com base em que isso está endossado, né? Mas aqui vocês não vão poder fazer, vocês vão ter que se retirar. Falei, porra, mas é a feira uma vez por ano, qual é o problema da gente ocupar a praça? Não, vocês não podem fazer. Aí a gente, da mesma forma que eles mobilizaram a assinatura, a gente mobilizou, reuniu mais de 3.000 assinaturas e a gente foi à Assembleia Legislativa, a Coordenadoria do Negro, a gente foi em vários órgãos para falar que aquilo era um caso de racismo institucional e mesmo assim a gente teve que sair. O fato da gente ter saído de lá fez a gente ligar um alerta em relação à ocupação negra na cidade de São Paulo, porque aí a gente começa a tentar achar um espaço para poder abrigar aquilo que a gente estava propondo. Então, e o que a gente mais ouvia era não. A gente pode, não pode fazer. Mas, não pode fazer. Então, a gente fez desde a Academia Brasileira de Circo, que tinha ali na Barra Funda, do lado da Casa das Caldeiras. A gente foi fazendo em vários espaços até chegar no AMB. Quando a gente chega no AMB, a gente paga os 10% de reserva, parcela tipo Carnê Casas Bahia até o final do ano e faz a feira lá. Só que, interessante, mesmo a gente pagando a AMB, tinha uma questão, a AMB sempre falava pra gente, vocês não querem procurar outro espaço? Eu falava, caracas, mas a gente está pagando, meio Lady Kate, estou pagando, por que você está me convidando para sair, entendeu? Então, a gente ficou enfrentando, durante essa jornada da Feira Preta, essa questão da ocupação do espaço. Que espaço é esse que a população negra poderia ocupar? E nisso dela migrar por muitos espaços, foi que a gente também foi desenhando os modelos, né? A gente ficou durante muito tempo realizando a feira em pavilhão, a AMB, passou por a AMB, vários outros pavilhões imigrantes, até que em 2016 a feira, quando completou 15 anos, e a gente já vinha numa entoada de pensar que modelo era esse depois de 15 anos, afinal 15 anos tinha se passado, né? Que público era esse? O que a gente tinha pensado há 15 anos atrás já não era a mesma coisa. A gente, quando pensou lá a Feira Preta 15 anos atrás, era para a galera se reunir, se fortalecer, da gente, poder mostrar tudo que a gente tinha enquanto criatividade, inventividade, a gente ser dono da nossa própria história, a gente contando a nossa própria história. Só que, passados esses 15 anos, a gente viu que o público foi mudando, e as coisas também, a dinâmica na cidade foi mudando. E aí a gente começa a olhar um pouco da oscilação de público. A gente reunia 10.000 pessoas, 14.000 pessoas, teve um ano que a gente reuniu 4.000 pessoas, que foi quando a gente quebrou financeiramente, porque a gente pagava num pavilhão mais de R$100.000, só de locação de espaço, e naquela ocasião patrocinadores acabaram desistindo, não honraram o patrocínio, e a gente ficou endividado, e foi quando a feira teve que ir para um outro espaço, olhar para a cidade e pensar em 3 pilares, né, que é como levar o conteúdo que a gente concentrava no pavilhão para espaços estruturados e trabalhar com uma comunicação o mês de novembro, São Paulo Negra no mês de novembro, né? Mas foi uma jornada de muitos aprendizados, de diferentes dinâmicas, desde essa questão da ocupação do espaço, da questão de como a gente se mobilizava enquanto grupo, enquanto rede. Hoje eu vejo a feira como uma grande rede, um grande hub que se conecta com muitas outras redes. A rede dos empreendedores, a rede dos artistas, a rede dos pesquisadores, dos intelectuais, muitas outras redes. E como conectar e mobilizar essas redes frente a uma mudança cultural que a gente tem vivido nos últimos 20 anos. A feira foi acompanhando essas mudanças culturais. Hoje, quando eu vejo a Feira Preta, esse ano completa 18 anos, se você pegar um garoto ou uma garota de 18 anos, ela já vem preta, o chip já mudou, entendeu? Diferente da minha geração, que passei por vários processos de negação, enquanto a minha estética negra, meu cabelo, a minha pele, e de repente, a gente chega num universo que essa galera já está numa outra entoada. Passa por muitas questões, mas é um outro tipo de reflexão. E aí, enquanto Feira Preta, não só eu, mas todo mundo que aportava lá trabalho, conhecimento, energia, era que feira que a gente poderia entregar para essa geração de agora. Será que a gente consegue acompanhar todas essas mudanças? Será que a gente parou no tempo? Num determinado momento, a gente chegou à conclusão que a gente tinha parado no tempo, que as dinâmicas tinham mudado tanto que talvez a feira não fizesse sentido. Quando a gente quebrou, sai de 14.000 para 4.000 pessoas, a gente falou, talvez a feira não faz mais sentido nos dias de hoje. Aquilo que a gente tinha pensado lá atrás, enquanto objetivo, propósito, já tinha chegado.
a gente já era a realidade. Essa geração de 18 anos já vivia aquela realidade que a gente imaginava há 18 anos atrás. Mas aí a gente, nessa perspectiva de, vamos fazer uma tentativa, foi quando a gente descentralizou, né, ocupou vários espaços, foi para a região do centro, e aí a gente chegou no ano de 2017 a 27 mil pessoas, e no ano passado a 52 mil pessoas. E aí a gente fala, pô, ainda faz sentido. A gente fez uma programação descentralizada na cidade, que teve atividade aqui no Tomiotaki, com o Race Cards, uma exposição da Celina Thompson. A gente fez Instituto Moreira Salles, a gente fez coisas na região de São Miguel, na Titsetuba, a gente fez em diversos espaços. Mas a gente teve uma atividade que, para mim, foi a mais simbólica, que foi levar o Pequeno Príncipe Preto, que é uma peça infantil, para dentro do Teatro Municipal. Mais de 2.000 pessoas para fora, sem conseguir entrar. E muitas pessoas que entraram falaram, eu nunca tinha entrado nesse teatro, eu nem sabia que esse teatro era para mim. Então, quando a gente descentralizou, a gente começa a falar por que a gente não pode ter ocupação negra na cidade de São Paulo, e não num lugar específico. Quando a gente vai para o centro, não é só os negros. Quando eu vou para o AMB, 97% da população que frequenta a Feira Preta eram negros. E os poucos brancos que iam não se sentiam confortáveis. Falavam assim, eu não me sinto confortável aqui, eu não sei se esse lugar é para mim. Eu falo, mas caracas, por que no Festival do Japão não acontece essa mesma dinâmica? Por que quando chega na Feira Preta, a reflexão é que o lugar não é para ele, mas no Festival do Japão é? Não entendo um pouco essa lógica. E quando a gente vai para o centro e deixa ela aberta, né, quem quiser vai, sem cobrança de ingresso, aí as interações começam a se misturar entre brancos, negros, várias classes sociais, e as dinâmicas vão acontecendo, entendeu? Tipo, uma cultura negra que é da cidade, que é de todo mundo e que faz parte da sua história, né? Faz parte da história do Brasil, faz parte do nosso cotidiano. Então, nesses 18 anos foram muitos aprendizados. Acho que sim, assim, tem, mas acho que a gente podia ir falando também para não ocupar o tempo. Muito obrigada, Adriana, pela participação. Então, agora vamos ouvir a Renata Machado Aratiquira. Aratiquira é da etnia Tupinambá, é jornalista, roteirista, produtora, poeta e cofundadora da Rádio Iandê, a primeira rádio web indígena brasileira. Trabalha e pesquisa a comunicação voltada para a etnomídia, para a descolonização dos meios de comunicação e o fortalecimento das narrativas indígenas. Atua desde 2008 com comunicação indígena, foi colaboradora e voluntária na área de etnojornalismo do portal Índios Online. Fez parte do projeto Índio Educa, resultado da parceria com Tideuá, em Ilhéus, na Bahia, com o Brasil Foundation e a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, que veio a atender ao Plano de Ação Conjunto do Brasil e Estados Unidos para a promoção da igualdade racial e étnica. É participante do grupo de narrativas do programa ASA, Arte Sônica Amplificada, em 2018 e 2019, projeto que destinado às mulheres, em parceria com o British Council, o Oi Futuro e algumas outras instituições britânicas. Então, Renata, a fala agora é com você. Então, depois de uma fala dessa inspiradora, desses 18 anos, assim, de um trabalho assim que a gente vê, né, assim, que vai inspirando as próximas gerações também. Se eu pudesse ficar só escutando, assim, porque inspira a gente, né? Eu estou trabalhando com comunicação indígena desde o ano de 2008, mas eu também iniciei toda essa militância, essas atividades, quando eu tinha 16 anos, né? Marcado pelo falecimento da minha avó e o retorno também à comunidade. E de cada vez mais a gente, assim, eu cresci em ambiente urbano, né? E tem uma parte da minha família que veio da Bahia, né? Tupinambá. Hoje a concentração do meu povo, a maior concentração está no sul da Bahia e no estado do Pará também. E assim na cidade a gente vê toda essa uniformização dessas diferentes pluralidades, né? A gente vê constantemente uma negação, né, de identidades para jogar num formato, né, um formato
que é o formato aceito em todos os espaços, né? Então a gente fica nessa busca, né, de procurar cadê o nosso espaço, se os espaços não são feitos para pessoas como nós, né? Então a gente começa com essas provocações assim. Eu fundei a Rádio Yandê em 2013 com o Anapuaca Tupinambá e o Denilson Baniwa, e todos nós, a gente já tinha toda essa dinâmica de estar trabalhando com projetos de comunicação, de estar buscando diferentes espaços para estar mostrando essas narrativas indígenas e toda essa pluralidade étnica que tem no país, né? E também um espaço aí para os músicos e artistas indígenas. Mas assim, a gente constantemente, o que a gente sempre encontrava é essa questão de um outro falando por nós, né? Essa apropriação não apenas dos espaços de fala, mas também tudo assim que você pode imaginar, sempre não era uma pessoa indígena fazendo e representando ali naquele espaço, né? Até hoje a gente liga a televisão, a gente não vê aí jornalistas indígenas, a gente não vê muitas atrizes indígenas, e quando vê tem um apagamento, uma limpeza étnica racial, em dizer tem cara de índio, né? Ou então é mestiço, é pardo, né? Então a gente passa por um processo muito forte dessa limpeza racial e étnica no país, né? E somos 305 povos, 250 línguas ainda faladas no Brasil. Então, é muita gente. Aqui o estado de São Paulo, se eu não me engano, é o 4º lugar com maior presença indígena em território urbano, né? E, assim, poucas pessoas sabem isso, né? Assim, então, dentro dessa busca, né, que até a gente fundar a Yandê, também participei de diferentes projetos, a gente sempre estava buscando esse espaço de fala, esse lugar de fala que nos foi tirado sempre pela fala de um especialista, quase sempre representando uma elite, né, e tendo todo um formato, né, um padrão, né, acadêmico, né, aqueles, como posso dizer, o currículo Lattes, né, aquelas vidas que cabem no currículo Lattes, né, mas não podemos generalizar também, porque tem muitas pessoas que desenvolvem trabalhos importantes, né, nesses diferentes ramos acadêmicos e tentam de todas as formas estar modificando esses espaços, né. Então tem sempre pessoas e pessoas, né, não generalizando, mas no momento eu estou desenvolvendo até um projeto voltado para os músicos e artistas indígenas, chamado Originárias. Já está no Spotify. É um programa de entrevistas, é o primeiro programa, né, de entrevistas, trazendo toda essa diversidade dos artistas indígenas no país. Eu trabalhei alguns anos com músicos não indígenas, e cada vez mais assim eu sempre ficava na minha cabeça assim, nossa, eu estou trabalhando com músicos não indígenas, quando eu vou trabalhar com pessoas do meu povo, né? Como eu vou de alguma forma levar essa experiência que eu estou adquirindo aqui para abrir espaço, né, para os que estão invisíveis no cenário, né? Então, assim, desde mais ou menos, desde 2008 mesmo, uns 10 anos, 11 anos, estou nessa batalha, assim. Hoje eu estou com 29 anos, faço 30 anos esse ano, aí eu já me sinto, assim, uma idosa, porque está vindo aí uma geração nova também, desenvolvendo muitos projetos, e uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou é isso, assim, essa geração, eu já sou de uma outra geração, e agora, nesse momento, tem uma outra também geração no cenário, que eles já vem com todas aquelas dinâmicas, né? Assim, já vem com aquela, como posso dizer, eles absorveram experiências e tiveram também exemplos para estarem se inspirando, né? Então, assim, é muito importante essa questão, assim, a gente fala não apenas aqui no Brasil, mas em outros países, a gente fala, não é mais apenas uma questão da gente, como posso dizer, valorizar os nossos ancestrais, mas também nós sermos um bom ancestral, né? Seja um bom ancestral, né? Deixe algo para as próximas gerações, né? Então, assim, acho que mais do que nunca, assim, os trabalhos desenvolvidos dentro dessa dinâmica da identidade são todos voltados para isso, né? Assim, porque, assim, para a gente, assim, não tem muito, assim, contexto se a gente foge dessa questão de estar pensando lá na frente, né? A gente vive o presente, mas a gente tem aquela questão, você não vê assim nos espaços, assim, eu pergunto assim, quantos artistas indígenas vocês conhecem? Alguém aqui conhece algum artista indígena que goste, que já tenha visto algum trabalho, assim, alguém na plateia, assim? Então, pelo menos 2, 3, 4, 5, ó.
Mas, assim, os lugares que aí a gente passa por isso, né? A gente chega, aí quando as pessoas veem, meu Deus, né? Nhandereté, né? Como, né? Tem isso, né? E a gente não sabia, né? Não está nas escolas, não está nas agendas culturais, né? Mas, apesar disso, a gente está vendo cada vez mais o pessoal ocupando os espaços. A gente fala que está fazendo uma retomada cultural, uma retomada num outro panorama, não apenas assim do território ali a terra, mas de diferentes territórios, né? O território digital, né? Assim, então, assim, é como você fazer uma autodemarcação desses territórios e você entrar neles não vestindo o formato que eles querem que você vista, né? Vestindo aquele uniforme padrão de como você tem que ser para estar naquele lugar, mas você ocupando aquele lugar de forma a estar modificando ali também um pouco dos pensamentos, correntes de pensamentos que ali rondam, e transformando aquele lugar também com a sua cara, né? Dando como posso dizer, dando a sua cara àquele espaço, dando a sua identidade àquele espaço e ocupando de uma forma legítima, né? Acho que a Feira Preta é um ótimo exemplo disso, assim, de você estar ali vendo identidade. Não é como um espaço, né, assim, feito com outro tipo de público e ali você faz uma cópia, né? Não, é algo muito ali de identidade, porque a gente precisa desses espaços para fortalecer quem a gente é, as nossas etnias, a diversidade, seja dentro do contexto religioso, cultural, étnico, todos, né, de gênero, né, assim, acho que antes de ser mãe eu tinha uma outra percepção do universo feminino, assim, mas parece que quando a gente se torna mãe, a gente sente todos os pesos do mundo, assim, de uma vez só, assim, e aí você percebe assim coisas que antes você não percebia, né? Mas assim os espaços assim eles estão muito, né, envoltos desse patriarcado, né? Mas assim às vezes em um lugar também é um patriarcado falso, né? Assim, porque às vezes quando a gente vê na dinâmica ali está sendo movimentado por mulheres, né? Às vezes mulheres que estão invisíveis ali nos bastidores, né? Mas que elas que fazem funcionar determinados lugares, né? Então, assim, eu acredito que agora, cada vez mais, realmente, eu estou vendo a ocupação dos espaços por mulheres, muitos questionamentos, mas, apesar disso tudo, muitos obstáculos ainda, né? Muitos obstáculos. Mas, assim, eu acredito que a gente vem aí um cenário que muita coisa boa está por vir, porque quanto mais o ser humano ele é reprimido, mas ele começa a revolucionar coisa dentro dele, né? Como um pássaro assim preso na gaiola, rebatendo assim nas grades, né? E aquela gaiola não foi feita sob medida para ele, né? Então ele vai buscar ali um espaço para se libertar, né? E esses espaços de arte, de educação, é a porta ali para a gente sair dessas gaiolas. Eu vou passar. Oi. Bom, então, obrigada, Renata, pela sua fala. Muito obrigada. E vamos dar continuidade, então, à mesa. E agora com a fala da Roberta Estrela Dalva. Vou fazer uma pequena apresentação da Roberta. Ela é atriz, diretora musical, pesquisadora, slammer, bacharel em artes cênicas, com habilitação em interpretação pela USP, mestre e doutoranda em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. É membro fundadora do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e do Núcleo Transdisciplinar Frente 3 de Fevereiro. É idealizadora e Slam Master do ZAP, Zona Autônoma da Palavra, primeiro Campeonato Brasileiro de Poesia Slam. Em 2012, recebeu o Prêmio Shell na categoria Melhor Atriz por sua atuação no espetáculo Orfeu Mestiço, uma hip-hopera brasileira. Em novembro de 2014, foi publicado seu primeiro livro, Teatro Hip Hop, a performance poética do ator MC, pela editora Perspectiva. É a atual apresentadora do programa Manos e Minas, sobre a cultura jovem e de rua, exibido semanalmente pela TV Cultura São Paulo e filiadas. Juntamente com Tatiana Logman,
Dirigiu o documentário Islã, Voz de Levante, que teve a sua estreia nos cinemas brasileiros em agosto de 2008, e foi contemplado com o prêmio especial do júri e o prêmio de melhor direção de documentário no 19º Festival Internacional do Rio de Janeiro, e além de ter participado da 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então, Roberta, fica à vontade agora para falar um pouquinho para a gente. Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Na verdade, é 2018 mesmo o filme. Eu trouxe um trailerzinho, tem 2 minutos, só para quem não viu ainda. Acho que vamos começar a partir dele. Palavra, eu queria escrever a palavra. Aí o som? Eu queria escrever a palavra escrever, eu queria escrever a palavra escrever, eu queria escrever a palavra Brasil. Aquele nome da qual tanto homem vira bicho e tanto bandido general. Welcome everybody to this slam. There are slams all over the world. Você vai entender 3 poesias de até 3 minutos de sua autoria e sem influência musical. We are really here to celebrate the word and the freedom of speech and truth. The points don't really matter. It's all about competition. It's all about capitalism. Competition focuses people's attention. Abrem-se as portas e a diáspora se levanta e espanta. A dor, o medo, a dúvida, desconfianças, inseguranças. É uma intuição, gente. Tudo de mudando. Tudo de mudando. Slam is one place. This is the community, right? And this is the hub. É muito, 400 pessoas na casa. Like any art form that's popular, which slam is becoming, there are great works of art being made by slam poets. Apenas antigo humanidade, sentimento de um flash, falou flipado. Vinha aqui matando a cena, estava circular. Será que o beat do outro agora já é tarde? This is not a migration. Se eu sentir que não se toca, não me We're here to promote sharing. What do you say? Grounded in the scores. O que você quer de verdade? Ganhar ou tocar o coração das pessoas? Você quer tudo, né? Sou apenas um humano cheio de humanidade. Sentimento de um flash, falou ocupado. Vim aqui matar a cena, estava circular. Será que o beat do outro agora já é tarde? Sou! Eu queria escrever a palavra escrever, eu queria escrever a palavra É isso, esse é o trailer do filme que a gente lançou no ano passado, depois de 7 anos de labuta, filmagens, granas. Essas chancelas todas aparecem aí no começo, né? Globo News, Itaú Cultural, parece que eles deram 1 bilhão de dólares e cada um deu uma merrequinha, assim. No final do processo, a gente fez quase todo ele com dinheiro do bolso. E eu quis começar com ele porque, aproveitando o tema, né, liderança feminina na cultura, o Islã foi trazido para o Brasil por uma mulher, que no caso sou eu, no ano de 2008. Para quem não vocês conhecem, o Islã é familiar, os campeonatos de poesia falada são campeonatos de poesia falada, com regras, poemas próprios, no máximo 3 minutos, sem acompanhamento musical, e que se alastraram pelo Brasil inteiro, existem desde 86 no mundo inteiro. E no Brasil hoje, o ano passado comemorou 10 anos da chegada do Islã no Brasil. E a gente fez um mapeamento, um esforço hércules para mapear o Islã no Brasil inteiro. A gente tinha, então, até novembro do ano passado, dezembro, 149 comunidades espalhadas em 18 estados brasileiros. É bastante coisa, eu já soube que parece que Roraima... Parece que a Amazônia também, e mais um estado que eu não me lembro. Então, a gente já deve estar para 20 estados e bem mais de 150, e a perspectiva é aumentar bastante. Porque, falando em liderança, né, eu conheci
Ela mencionou a Frente 3 de Fevereiro. Eu conheci o Slam na Frente 3 de Fevereiro, que é um coletivo de multi-artistas, e na época não era só de artistas, eram de pessoas que se juntaram para fazer uma coisa na ocasião da morte do Flávio Ferreira Santana, que foi assassinado, confundido com bandido. E tinha muito essa proposta de ação direta, né, de intervenções. A gente, muito antes de Samsung fazer intervenção com bandeira no estádio de futebol, a gente fazia... Estava até no MASP, como chama a exposição essa? Esqueci. As histórias afroatlânticas. Onde estão os negros, que hoje em dia jamais teria passado os negros com o, né? Lá não era uma questão. As coisas não foram mudando muito rápido, porque o interseccional, né? Lá em 2003, 2004, quando a gente fez essa bandeira, não tinha essa questão tanto né, onde estão os negros. Hoje em dia, a dona Maurinete Lima, que Deus a tenha, ia bater o pé. Ela, que é, né, dona Maurinete é a fundadora do coletivo, ela faleceu no ano passado, estava na partida, no grupo ultra feminista. E lá na Frente 3 de Fevereiro, eles, quando começaram a se reunir, falaram: a gente quer fazer aqui uma coisa que é, né, meio teatro, não sei o quê. A gente precisa de uma pessoa que faz isso que você faz do Núcleo Bartolomeu, de Depoimentos, que é a companhia da qual eu faço parte há 18 anos, que mistura teatro com hip-hop. Então é meio isso, mas é meio rap, mas não é isso. Mas não é rap, é isso aqui. E botaram 2 fitas. Eu ia falar fitas, mas fitas é coisa dos anos 80. 2 DVDs. E um era o Slam, que é um filme com o Saul Williams, que ganhou Sundance em 96. Assim, é um filme que jogou o Slam no mundo. A gente logo mais vai colocar com legenda em português, que a gente tem, porque a gente fez para um negócio para o Sesc no YouTube. E o Slam Nation, que eram campeonatos nos Estados Unidos com 90 times, com 4 pessoas cada time. Então era um negócio enorme. E quando eu vi aquilo, eu falei: o que é isso? Eu nunca vi. Poetry Slam, Spoken Word, o que é isso? E eu comecei a me interessar, isso era 2005, e daí em 2007 eu fui para Nova York, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre hip-hop, eu estava dirigindo um espetáculo aqui, e eu queria conhecer o Slam. Aí fiquei lá na casa de um amigo uns 2, 3 meses, e fui no Slam pela primeira vez. E quando eu cheguei, eu falei: nossa, é muito diverso. Eu fui em outro. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei: quero ir no Slam. E procurei, e não tinha Slam no Brasil. Eu falei: Núcleo Bartolomeu, faca e queijo na mão, vamos fazer um Slam. Na época nem tinha pretensão assim: vamos fazer o primeiro Slam do Brasil, vamos fazer esse negócio. E realmente, desde o primeiro, assim, lotou, e desde então é sempre cheio, e desde então foram se abrindo slams. E eu hoje, para ir para o tema, né, da liderança feminina na cultura, eu sou meio que a molecada chama a vovó do slam, e meio que a presidenta, assim, a pessoa que quando tem alguma treta, né, dá o conselho, todo mundo me procura. Então centralizo, faço essas pesquisas, tal. Não sei quanto tempo que eu vou aguentar, porque as coisas, quando se institucionalizam, enche o saco, né? Esse ímpeto que você tem de fazer para que tenha pontos abertos culturais, e essa força se dirime um pouco na treta que tem no Rio de Janeiro, porque não sei o quê, na treta que tem na Zona Leste, na treta que tem... E daí questões do capital, é meio chato. Mas esse ano, quando a gente fez com esforço Hércules, assim, batendo o pé e chegando lá para pessoa, Rosanão, do Sesc, que era responsável, falou assim: nós vamos ter que fazer uma abertura, porque são os 10 anos. E o Slam não merece uma abertura com o coquetel, aqueles alpiste lá que serve, as coisas, tudo. Porque, sabe, essa liderança de um negócio desse, quando completa 10 anos e está à frente, tem esses embates, assim, que você tem que defender até o último momento. E daí teve a festa, teve a abertura, passou o filme, teve uma semana, teve workshop, teve passagem para todo mundo. E tem o que eu acho mais legal de tudo. Para falar. Aí na abertura eu estava sentada, um pouco cansada, porque cansa, né? Chega uma hora, eu acho que todo mundo que tem essa liderança de você puxar, porque é muito sangue. Essas coisas que precisam... estão muito arraigadas, e você precisa ir contra. Ou você põe sua vida, seu sangue, seu plasma, seu suor, sua hora de sono, sabe? Põe plasma vital no bagulho, ou não vira. Não tem quem faça pra você, né? Só que a gente vai ficando mais velho, eu fiz 40, então aquele que eu me rasgava, me tacava e não dormia, vai cansando um pouco. E tem hora que você desanima, você fala assim: meu,
eu vou, sei lá, ter filho, cuidar, plantar esse negócio orgânico no mato, porque não tá dando mais. E eu tava bem assim, com umas coisas que andaram acontecendo, e você sendo desautorizado o tempo inteiro. E aí subiu um menino do Acre, eu chamei uma menina, até isso, né? Decisão. Então, se eu estava lá, eu tenho que decidir e tendo que aguentar todo mundo questionando a minha decisão. Então, eu chamei a Letícia Brito, que é uma das fundadoras do Islã das Minas do Rio de Janeiro, e o Matheus Brito, que é um menino do Acre que tem 16 anos, era o slammer mais novo. Na hora que ele subiu e ele começou a falar, porque não sei o que, meu pai morreu e eu morri ali, e a poesia, eu lembrei. Por que eu estava fazendo aquilo? Qual que era o sentido, né? Então, eu acho que essas lideranças de Djamila, a Érica agora, quando você põe na frente de coisas pequenas, liderança... Eu fiz um workshop agora, tinha uma menina liderança de bairro, ela falou assim, eu tô cansada, eu não venço mais com a minha voz, eu tô rouca de gritar e não mudam as coisas. E a gente conversando, né, que ia ter novas poéticas, ia ser com arte, ia ser com poesia... Enfim, e aí, só para vocês terem uma ideia do que é isso, né? O que você enfrenta, no primeiro ano que eu fui fazer o Slam BR, que era o campeonato brasileiro, a gente fez um Skype, porque eu chamo sempre democrática, né? Chamei todo mundo sentou. Então, um cara do Rio, que tinha começado ontem o Slam, falou, então, tá, vamos fazer o Slam BR, mas por que tem que ser em São Paulo? E por que tem que ser a Roberta que vai apresentar? Mas era o primeiro ano. Sabe, você ser desautorizada. Aí eu fiquei lá na hora, tal, não, vai ser aqui. Mas depois eu, a fundo, analisando, o que é isso, né? Um homem branco falando que não tem que ser em São Paulo e que não tem que ser eu. Não tem que ser eu, tem que ser quem? Ele. Porque é quem? Ele está reivindicando o quê? O direito de estar no meu lugar. Mas não, nós estamos segurando, assim, esse ano nós vamos abrir, agora já se estabeleceu, porque eu sou muito guardiã, assim, eu aprendi direto com o Mark Smith, com o cara que inventou, que começou, e eu fui pesquisar, esse filme tem ele, e ele fala coisas básicas, o Islã mais velho passa tudo que sabe para o Islã mais novo. Um poeta não pode ser mais importante que o apresentador, que não pode ser mais importante que o público, o Islã tudo é importante. Os princípios que faz o Islã funcionar no mundo inteiro, como funciona na escola de bambu das Ilhas Maurício, eu tenho um amigo lá que eu conheci na Copa do Mundo de Islã, que aparece no filme, que é o Estélio Luiz Pierre. Ele dá aula, ensina literatura para as crianças numa escola de bambu, no fundão das Ilhas Maurício com o Islã. Entendeu? Esse é o sentido. E no sentido da liderança, a gente tem hoje 9 filiais do Islã das Minas no Brasil. São comunidades de Islã autônomas lideradas por mulheres. Aí eu estava falando com a Tatiana Nascimento, que é a criadora junto com o coletivo do Islã das Minas, que só pode participar mulher. As juradas são todas mulheres. Eu fui lá falar no Latinidades Afro-Latinas, que é um evento lá da Jaque, do pessoal, lá em Brasília, que é demais. E aí eu falei, Tatiana, porque ela fez um Islã lá que era só mulheres negras para participar. E aí eu fui conversar com ela, eu falei, mas Tatiana, você não acha que, assim, não pode ter homem no Islã, que os caras têm que ouvir isso, não pode ter pessoas brancas, que as pessoas brancas têm que ouvir isso, porque as pessoas estão precisando se educar. Aí ela olhou para mim e falou assim, Roberta, eu não tenho tempo de ficar educando branco, eu não tenho tempo de ficar educando homem, entendeu? Eu tenho que fazer um ambiente aqui para as mulheres que sofreram estupro, abuso, não sei o quê, vir aqui e poder falar num ambiente seguro, entendeu? Se curar. Minha prioridade é essa. Se você consegue fazer isso, tem tempo, você faça. E eu entendi que eu tenho o privilégio de poder ter um pai, meu pai é preto e minha mãe é branca, que me colocou numa escola e deu dinheiro, e eu não precisar ter lutado tão arduamente pela sobrevivência e ter tempo. Tem gente que não tem gente que está na maré e não vai dar tempo de ficar educando branco, né? Então, essas escolhas de caminhos e enfrentamentos que a gente tem quando tem uma liderança e, por exemplo, eu sou muito chamada para fazer curadoria de coisas, júri de coisas, e eu sou curadora do Rio Poetry Slam, que é o campeonato internacional, maior da América Latina, de poetas do mundo inteiro, que acontece no Rio de Janeiro já há 5 anos, né, nas comunidades, dentro da FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, acontece nas comunidades. E aí, como os dois maravilhosos, meus parceiros lá, o Júlio Demir e o Écio, eles são maravilhosos, mas eles são homens brancos. Então, no primeiro ano eu sentei, vamos fazer a curadoria.
Então é o seguinte, metade mulher e metade homem. Ah, mas por quê? Não tem que ser tão fixo assim. Metade mulher e metade homem. Eu tenho que garantir que tem mulheres aqui. Essas divisões parecem um pouco, né, arbitrárias, mas não são arbitrárias. Elas são o que permite. Depois eles entenderam. Depois eles falaram, entendi. A gente ter que ir ainda num lugar, numa reunião lá na TV Cultura, e os cargos de chefia são homens. Você vai, não sei o quê, e os roteiristas são homens, ou brancos, né? Porque a novela tem atrizes e atores negros, mas quem que escreve o que essas pessoas falam? Quem que maquia essas pessoas? Que roupas que se veste? Quem dirige? Né? Então, essa cota que ainda é necessária é a reparação histórica de 400 anos. Acho que o avanço vai ser nessas rodas, quando a gente estiver liderando e tiver outras lideranças masculinas e brancas e que se sintam incomodadas elas, quando a gente chegar na roda e falar assim, não precisa eu falar, não, eu não me sinto representada porque só tem homem branco indicado para esse prêmio. E sempre sou eu que tenho que falar. Eu acho que a gente vai avançar no dia que um homem branco chegar e falar assim, não, eu não me sinto representado porque só tem homem branco, né, nesses indicados. Precisa ter uma mulher negra, sabe? Assim, vai ser um salto, mas daí nem vai precisar, porque já não vai estar indicado, né? E nesse papel de liderar, né? Então eu estava lá num prêmio, que eu não vou falar qual que é, um bem importante, que pagava R$60 mil na época para as categorias. E tinha mais uma mulher negra e um cara e 3 homens brancos. E aí, era territórios culturais. Ixi, vocês vão saber qual que é o prêmio que eu tô falando, né? É que não é para falar essas coisas, né? Tudo bem, vai, só para ilustrar aqui. E aí eu fiquei batendo o pé que com o território cultural, Dona Raquel Trindade vai fazer 80 anos esse ano. O Embu das Artes só é o Embu das Artes porque teve a família Trindade, porque tem Solano Trindade, porque tem aquele Centro Cultural Solano Trindade, que tá caindo aos pedaços e precisa de grana, e ela tá com 80 anos, sabe, precisando de cuidado médico. Ela fez 80 anos, o centro fez 40. Beleza, territórios culturais, perfeito, fora de São Paulo, ainda no centro. E fiquei brigando, e eu me deparei com um negócio assim, não, mas tem que ver o que a pessoa fez no ano. O que esse centro fez de relevante? O que ele fez de relevante? Ele resistiu 40 anos. A senhora está com 80 anos viva lá. Ele fez o Embu, sei o que é hoje. Não, mas não sei o quê. E aí uns artistas, que, sem, né, o que é pior ou melhor, mas uns homens já estabelecidos, que ganharam um monte de 50 prêmios aqui fora, viajaram. Sabe? Pra que eu não vou falar nome, fulano de tal, que já ganhou, que já é conhecido, precisa da porra desse reconhecimento e de 60 mil nesse momento histórico. Enfim, foi uma briga, não vai, colocar, não vai. Aí eu falei assim, tá bom, então vocês vão votar, porque eu vou ser o voto de Minerva. Aí ficou lá 2 grupos e um grupo que era o Jogo do Dito, do Vale do Ribeira. E aí eu falei assim... ficou empatado eles e o tal do homem branco. Aí eu dei o voto de Minerva, falei, então, Jogo do Dito. O que aconteceu? No dia da premiação, estava a Dona Raquel Trindade, no vestido vermelho, com todo mundo lá, todo mundo esperando, que era óbvio que ela estava indicada, e ela não ganhou. E ela morreu no ano seguinte. Ela morreu no ano seguinte, e no enterro dela, no Embu, que foi uma das coisas mais lindas que eu vi, tava todos os chefes de candomblé, todos os prefeitos, vereador, não sei quem, convocaram todos os maracatus do estado de São Paulo, tava todo mundo lá, foi um cortejo maravilhoso, e aí você tem que brigar ainda para um negócio desse ser reconhecido. Sabe? Eu entrevistei a Djamila lá para o Manos e Minas, quando ela era lá secretária. É foda, cara. Foi muito pouco tempo que ela ficou ali, né? Foi muito pouco tempo. E o quanto que andou. Há poucas políticas, o quanto que fez andar, né? E secretário, liderança. Quantas secretárias São Paulo já teve? Que eu saiba, nenhuma. Não teve nem homem negro, nem secretário negro, que eu saiba nenhum, né? Porque o prefeito só opta naquela situação lá do Maluf, que a gente sabe. Ela foi secretária? Fala. Da Matilde Ribeiro, que foi ministra, foi primeira ministra da Igualdade Racial, depois ela veio para São Paulo, foi secretária. X, essa, porque o resto, agora as nomeações, a gente fica esperando a mulher, não tem. Então, eu acho que... Deixa eu ver aqui.
Eu amei que você falou, seja um bom ancestral. Pensar em ser um bom ancestral. Ah, última coisa, deve ter acabado meu tempo. Vá para os encaminhamentos finais, que a gente se empolga. Então, esses lugares da política, esses lugares da arte, os lugares da academia, né? Porque eu não fui lá para academia porque eu queria, estava louca, de vontade, depois até é bom. Mas precisa ter gente lá, porque é um absurdo, só tem professor falando do mesmo assunto, homem, que um dia eu cheguei lá, lógico, no primeiro dia quando eu vi, era o Dia Internacional da Mulher, aí o professor fala, não, porque as mulheres não podem, também tem mulher que fica falando isso, repisando, falando da violência que sofreu, e não muda de assunto, não sei o quê. Professor, você não é possível que no Dia Internacional da Mulher, não, é muito, esse pensamento é colonizado, é branco, é não sei o quê. Aí ele falou, eu não sou branco, e você não é negra. Eu não? Você é mulata. Aí eu falei, mulata, porra? Não, mas PUC, você não sabe que mulata. E a gente precisa escrever nossa história, né? Fazer os nossos filmes, fazer nossas peças. Então eu fui para lá para organizar a pesquisa, então eu preciso esperar que alguém venha escrever e falar do slam, do teatro hip hop, do isso aqui. Então vamos escrever, emplacar na perspectiva, por lá, na lombadinha, aquela capinha azul, tá aqui. Né? Se esse é o mundo, precisa fazer isso, então a gente se organiza e faz. E agora estamos no doutorado lá, vamos falar de voz. E acho que é isso, assim. Acho que é isso. Então, obrigada, Roberta. Enfim, obrigada às três, né? Agora, sim, finalizando essas três falas inspiradoras e trazem muitas questões, assim, para a gente pensar. Não sei, eu tenho algumas perguntas, mas eu acho que primeiro vou abrir para o público, ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Gente, eu achei incrível no sábado desse de sol, realmente, dá esperança no coração, você sair, né? Pra vir, sentar e se informar, assim, é comovente, cara. É muito louco. Ok. Não? Sim? A minha pergunta é para as três. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou jornalista, eu trabalho principalmente hoje com os povos indígenas, e uma coisa que a Renata falou que nem é essa a minha pergunta, mas só colocando aqui, e hoje, né, nos tempos atuais, assim, que está sempre ali, me causa um incômodo, é assim, por que sou eu que estou falando? Eu tenho um espaço para escrever sobre os povos indígenas e eu sempre me coloco nessa situação, será que eu estou ocupando um lugar que eu não deveria estar ocupando, né? Mas, enfim, a minha pergunta para as três, a Roberta falou muito sobre isso, sobre a questão dos homens, enquanto os homens não perceberem, né, que aquele espaço que eles estão ocupando tem alguma coisa errada, se só tem homem branco ali, se só tem homem ali, né? E uma mulher ter que ir lá e reivindicar, falar, opa, tem alguma coisa errada nesse espaço. Mas se vocês estão percebendo alguma mudança de comportamento nessas gerações que estão chegando agora, né? A gente consegue ver que para os homens de 30, de 40, é uma mudança que eles também estão tentando ali entender qual é o espaço que eles ocupam, mas se na nova geração já existe uma mudança de comportamento em relação a entender o papel da mulher, né, o papel da liderança feminina, assim, se isso já está, enfim, se já tem alguma mudança, a gente tem uma esperança. Bom, eu sempre gosto de olhar pelo copo cheio. Eu sou mega otimista e eu acho que sim, as coisas estão mudando demais. Assim, acho que realmente a gente teve uma mudança nos últimos 20 anos absurda. Eu só vou fazer uma comparação em relação à população negra, em relação ao feminismo, em relação ao papel do homem, entendimento dessas duas coisas.
quando a população negra começa a tomar para si essa questão identitária, né, que é muito cara para o Brasil, a gente começa a falar de autoestima, a gente começa a reverberar isso, principalmente nas artes. O que muda muito essa questão da identidade negra vem muito em função das artes, né, de várias linguagens artísticas. O Brasil muda, e muda em muitas questões. Quando eu me declaro negra, eu começo a olhar as questões do meu consumo de uma outra forma. Aquele shampoo para cabelo rebelde hoje não funciona mais, entendeu? O fato da população negra hoje ter mais autoestima muda a dinâmica da forma como a gente se relaciona. Quanto mais a gente acende nessa questão identitária, mais repressão vem. Mais a gente começa a se rebelar, mais as outras pessoas começam a se rebelar e se questionar essa questão de lugar de fala, de privilégios e de tantas outras coisas. O que eu percebo é que essa geração mais jovem está nesse, sabe assim, nesse limbo de ou não é, sabe assim, tipo, vejo muitos jovens hoje com problema de saúde mental, em depressão, muitos jovens se matando, porque é isso, assim, eu estou no novo mundo, mas o mundo não está preparado para esse novo contexto. E o mundo não é feito só de jovens. Quando ele sai para a rua, ele vai lidar com machismo, ele vai lidar com racismo, ele vai lidar com uma série de questões, mas ele está sendo educado para este novo mundo. Mas a velocidade não está acontecendo. E isso está fazendo com que as pessoas cada vez mais estão ficando adoecidas psicologicamente, entendeu? Acho que tem mudança, muita mudança, mas acho que essa mudança precisa ser sistêmica. E a gente não sacou que essa mudança precisa ser sistêmica, precisa ser de vários lados, não dá para ser só de um caminho, entendeu? Só os jovens precisam. Mas aquele cara de 40, 50 anos, ele precisa se dar conta que a linguagem dele precisa mudar, entendeu? Que sim, o espaço é para todo mundo, que sim, vai ter que ser de 50%, de que sim, ele não pode fazer essa fala dentro do campo acadêmico. E o que está acontecendo é isso, é um choque de um novo mundo para um mundo antigo e aí muitas coisas estão acontecendo, que é o que a gente está vendo hoje. Mas eu ainda assim eu sou muito otimista. Então, você fez uma pergunta, né, sobre essa questão de você escrever, sobre essa questão indígena, sobre ser jornalista, mas quando a gente pensa o seu lugar enquanto jornalista é fazer notícia, né, de diferentes temas, né, assim. Então, acho que não é algo assim que eu olho, pelo menos eu, assim, eu olho assim, vejo, nossa, ela está ali ocupando um espaço que tem que ser só, né, indígena fazendo e tal. Eu acho que tem os espaços, né, e assim é muito diferente. Se for produzido por um indígena, ele está ali para uma outra questão. Você, enquanto jornalista, você está cumprindo o papel, como, né, a sua profissão, né? E o que é o jornalista, se não alguém que vai falar sobre diversos temas, vai penetrar diferentes imaginários aí, né, e fazer diferentes tipos de reportagem, né? Eu sou jornalista também. Aí eu fico falando assim bonito da minha profissão. Mas tem o lado negro também. Né? Eu acho que assim as vozes se multiplicam, mas os aparatos de poder também se sofisticam, né? Então, assim, é como se fosse uma faca de dois gumes a todo momento. O momento que está todos ocupando, né, vozes, produzindo muitas coisas, existe essa questão sistêmica que ela falou, assim. Acho que se esbarra muito nisso hoje em dia, de às vezes ter ali alguém que quer desenvolver algo, né, que a fortalecer, seja a sua identidade, o lugar ali de fala, né, que a pessoa está, mas o caminho que leva até isso, né, acho que tem todo um caminho, né, assim, porque entra por essa questão da decolonização, né, entra por vários processos internos, não é uma coisa assim que vem assim pronta e a pessoa vai lá e faz. A pessoa como se estivesse num processo muito interno também, como um laboratório, né? Porque assim tudo, né, tudo à nossa volta está cercado de camadas, né? Camadas sociais, camadas culturais, camadas realmente de esferas que vão até a esfera religiosa, né? E assim, você está vestido de todas aquelas couraças, como é que você vai se vestindo disso, né? Mesmo nós, né, que
vemos assim determinadas identidades que hoje estamos trabalhando com isso, a gente também passou por isso, né? É uma questão colonial, né, da própria sociedade, né, brasileira, né? Como foi isso tudo construído aqui, né? Em cima de que a gente está, né? Esse cimento está em cima de terra, está em cima de vida, né? Então eu gosto assim de comparar isso ao corpo da gente, à mente da gente, né? É tudo que está vestido dentro da gente e quantas dessas roupagens a gente tem que tirar até chegar ali e conseguir produzir um material do nosso lugar de fala, né? Assim, e todos os povos, todas as pessoas do mundo, elas vêm de uma cultura tradicional, né? Elas vêm de uma ancestralidade mais antiga, né? Então todos, em sua essência, de certa forma, vieram de algum povo originário, seja daqui ou da Europa, da Ásia ou de qualquer outro lugar do mundo, né? Então, olha quantas coisas vestiram na gente, né? Na cabeça assim da gente, assim, que desconecta a gente desses lugares, né? Que dizem respeito à própria história da humanidade, né? A raiz da gente realmente, né? Enquanto seres vivos, humanos, né? E assim, acho que é muito legal essa questão da arte, é justamente essa questão de é como se assim, essa questão também da poesia, do slam, né? Você vê aquelas pessoas se desvestindo, né? Tirando aquelas roupagens, né? Assim, eu costumo assim falar assim, abra a couraça, rasgo a couraça, quebro o concreto, tenho fome de essência, faço da cultura minha ciência, raiz, resistência, identidade, voz, é um caminho para a liberdade, né? Então, assim, acho que é esse o caminho, né? Porque a gente está vestido, a gente está preso, assim. Eu sei que é estranho falar isso, assim. Enquanto indígena, a gente sente toda essa carga, talvez por estar muito próximo a essa relação cultural com a terra, estar muito próximo de toda essa questão ancestral. E as pessoas que estão mais afastadas disso, às vezes, ainda não está tão perceptível, né? Quantas roupas estão vestidas nela, né? Até ali achar a essência do que realmente somos, né? Do que realmente cada um é, né? E o que realmente, como as pessoas moldaram e falaram, você é isso aqui, você é isso. Mas será que você é isso? Né? Isso que dizem que você é, o que você pensa que você é? Né? Ou será que isso é só fruto de vários discursos, né, revestidos aí de tanto da questão colonial quanto várias outras judaico-cristãs e tantas outras coisas, né? Então, acho que quando a gente fala disso, de ocupar os espaços, passa por tudo isso, é um processo. A gente, dentro da cultura, a gente fala muito que é como se fosse um processo de cura, né? A gente vê assim todas essas coisas que vão esbarrando, assim, que tiram esse equilíbrio da gente, como se a gente estivesse se limpando, assim, de coisas externas, poluições, né? Coisas que vão sendo passadas de diferentes maneiras para a gente, né? E toda essa repressão também, né? Enquanto indígena, não é uma situação boa assim no Brasil, né? A gente vê aí o agronegócio, a gente vê aí as bancadas se movimentando para tirar, né, os territórios, né? E muita gente assim, aí tem esse afastamento, né, da cidade, essa segregação, né, dessa questão do território, né, de território indígena ali, você tem que estar dentro do mato, então só tem indígena ali, mas as pessoas não entendem, em grande maioria, mas elas não entendem, não é por culpa delas, isso é ensinado nas escolas. Isso que é passado para as pessoas, né? Tipo, o indígena está ali na Amazônia, está no Xingu. Como assim tem famílias vivendo em território urbano há muitos séculos já, mas ali mantendo uma raiz, né? Então, acho que a melhor resposta que eu poderia dar é relacionada a essa questão de que quando a gente fala essa coisa de ocupar mesmo o lugar, é esse processo, todo esse processo que a gente passa até estar produzindo um material ali de identidade, né? Por isso eu até tenho trabalhado com essa questão de etnomídia, para não ser uma mídia como as outras, mas uma mídia própria, né, de acordo com o meu povo, com a minha etnia, com a minha visão, mas não uma cópia das outras mídias. Então, tem esses diferentes lugares. Então, dentro desse panorama, assim, eu não vejo assim como uma treta, assim, nossa, ela está escrevendo. Mas tem lugares que a gente vê que existe ali um abuso, né? No espaço acadêmico é onde é mais forte isso, né? Assim, vou passar, senão me empolgo, vou falando. Eu vou falar a partir do ponto de vista do slam. Em 2008, quando começou, não tinha, por exemplo, mulher competindo na final. Era majoritariamente homens. E hoje, em 2018, passados 10 anos, a final do Slam BR, dos 6 que estavam participando, 5 eram mulheres e um menino só. E as 5 mulheres eram negras. Então, o que a gente viu foi uma
a mulherada chegando, se apropriando, o Islã das Minas teve um papel muito forte nisso, e cada vez mais negras e cada vez mais jovens, né, encontrando ali no Islã um espaço para botar para fora, e tiveram uns Islãs, uns últimos, assim, que eu fiquei, caramba, umas meninas chegando pesado, contando de estupro em casa, uns negócios assim, colocando de violência que sofre, colocando na poesia, né? É para isso que é a roda também, né, do Islã, para transformar essa dor em alguma coisa, porque essa dor vai ser transformada em alguma coisa, de revolta, né, em mais ódio, ou tem alguns que conseguem transformar em poesia. E o que eu vejo os meninos, muito novos também, gostando das meninas. Uma coisa que tem, né, as meninas sempre ficam escolhidas depois, né, aquela coisa na escola, no futebol. A gente vê no Islã interescolar também, cada vez mais novos. Tem um Islã que tem mais de 50 escolas participando. A molecada nova e os meninos, todos falando, caramba, que essa menina é foda com as palavras. E os meninos, vem da Tawane Teodora, bicha, 17 anos, chega... E os moleques... Pá, eu quero ir lá competir com ela, sabe? Quanto maior o gigante, maior honrados em ter uma menina tão foda participando e tendo uma menina como espelho, né? Então, eu acho que mudou bastante. E também, não só isso, como a Patrícia Meira, por exemplo, que é uma menina gorda, lésbica, não é o padrão de beleza, com os dentão assim, e com um monte de molecada, que são o pessoal dela que ela trabalha em Santos, seus alunos, Patrícia, falando junto o poema e querendo ser ela. Isso aí é muito avançado, porque quem que você queria ser antes, na minha época era a Paquita. Toda mulher, menina que cresceu nos anos 80 tem a peia da Paquita. Que você queria ser ou a Xuxa ou uma das Paquitas. Que a gente não ia ser jamais, porque as Paquitas eram brancas. Não tinha essa, não tinha bombom, não tinha nada, era loira e você queria ser aquilo. E você ficava pensando, eu fiz até uma peça que eu falava assim, como é que eu vou ficar mais... Será que eu não tomar sol eu vou ficar mais branca? Meu cabelo, assim, uma lente, pregador no nariz, será que eu vou ficar mais... Era um transtorno mesmo você ser uma menina, porque você queria... Ora, se aquilo lá é bonito e eu sou o contrário daquilo, logo eu sou feia. Né? E hoje em dia você vê essa molecada assim no Islã, Patri, pô, ela é foda, eu quero ser, não por causa da casca, mas assim que ela é uma preta foda, eu vou ser uma preta foda igual a ela. E Xênia, Lued, MC Sofia, e a Lineker, imagina a Lineker nos anos 80, gente. Tem coisa que não passa hoje. Eu estava agora saindo de casa, até estava lá nos embates, nos grupos, que a porra da, como chama? Donata, vocês vão ligar uma coisa, vai estar bafafá, porque ela está na cadeira lá do candomblé, com duas negras, vestida de escrava, e aí eu estou no grupo dos artistas lá, não sei o quê, não vou falar nome, aí uns defendem, não, mas a Donata e o Nizam, não sei o quê, não, o cara tem uma agência que se chama África, e não tem ninguém preto trabalhando, para de ser assim, senhor, gente. Não vai passar. Esse tipo de coisa, a molecada passava nos anos 90, 80, hoje não vai passar. Vai ter constrangimento. Aí a gente pode discutir, tal, mas a interpelação não é ilegítima. Fala assim, não, eu não gostei disso. E não quero dialogar. Vai ter que dialogar com uma molecada que não passa mais. Blackface, você sabe, chamar de macaco. Não, as pessoas vão falar não. Então eu acho que isso mudou. Eu vou dar aula na escola de teatro, se é menino, as meninas, você tem que correr atrás para dialogar com a molecada, que a molecada vem fervendo. Assim, os diálogos estão avançados, estão para frente, a molecada está para frente. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Pensando na composição dessa mesa, né? São 4 mulheres não brancas e atuando na cultura, e, enfim. E aí vocês falaram... São 2 questões. Uma, eu acho que é algo que esteve presente na fala de vocês 3, que é a relação com os espaços culturais já institucionalizados, né? Esses espaços tradicionais, e que, às vezes, a gente, para criar uma programação, uma ocupação
que, tentando preencher as lacunas do que esses espaços não têm apresentado, não estão fazendo, a gente recorre a eles e aí tem essa relação um pouco conflituosa, uma relação que às vezes não dá muito certo. Mas, ao mesmo tempo, são espaços que também são necessários, né, para que esses eventos, enfim, para que essa atuação cultural que está fora deles também ocorra, né? Então, pensando em apoio, em financiamento e tudo mais, assim. E, claro, também para a reinvenção desses espaços, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, como tem sido, enfim, experiências, né? Vocês já comentaram um pouco dessas experiências, mas como que podemos criar parcerias ou reinvenções da cultura dentro da institucionalidade ou não, ou como se esses eventos também que estão sendo feitos à margem, de certa forma, assim, entre muitas aspas, se eles precisam se institucionalizar ou se isso também é um problema, né? Se isso é melhor ou não, enfim, uma questão aí entre esse eixo enfim, bastante delicado entre os dois espaços. E a outra questão, também é algo que vocês pontuaram, né? Que é em relação à nossa saúde. E eu acho que pensando o que é ser mulher, né? Esse acúmulo de exclusões que a gente sofre de ser mulher, não ser branca, não estar em lugares, enfim, já consolidados, não ter uma trajetória social também que favoreça, enfim, pensando como criar estruturas também dentro dos espaços culturais, das atuações culturais, que coloque isso como uma pauta, que cuide também, que não exija só a nossa militância, a nossa dedicação física, que é importante, eu acho que a gente tem que, enfim, fazer, mas também como equilibrar isso com a nossa saúde mental, enfim, aquilo que não está visível, né? Como que a gente pode pensar em propostas para isso? Bom, por enquanto eu paro nessas duas, para vocês pensarem, quiserem responder um pouco. Assim, o que eu tenho percebido, principalmente entre dois segmentos, né, GLBTQ, que eu nunca sei qual a quantidade de siglas, e a questão racial é que essa é uma pauta foda agora que está na boca da juventude, que é saúde mental. Assim, eu nunca vi surgir tantos grupos para falar de saúde mental, e agora tem falado muito também da saúde do corpo, muitos grupos se reunindo para cuidar do corpo e mente, né? A questão da integração. E para mim isso é uma transcendência foda, porque a gente deixa de falar de coisas de sobrevivência para cuidar da vida. O coletivo ele é importante, mas quando eu saio do meu escudo de coletivo e passo a ser eu, passo a cuidar da minha saúde mental. Então, isso é uma coisa que está acontecendo demais. Mas também foi o que eu falei na fala anterior. A gente nunca viu tanto caso de suicídio entre jovens como tem acontecido nos últimos anos. Então, essa é uma pauta cada vez mais contemporânea e que eu vejo meio que se misturando, sim, com as linguagens culturais, né? Os últimos jovens negros que morreram eram jovens ligados à cultura, ligados a alguma manifestação cultural. Então, isso é um fato, está acontecendo, é uma pauta super contemporânea. Eu não sei se está acontecendo nos espaços institucionalizados, mas tem grupo pra cacete por aí que está rolando. Na última Feira Preta, a gente trouxe isso como uma pauta das sessões de diálogos, e a gente trouxe a Juliana, aluna há 2 anos já. Ela enfim, é uma mulher ativista, trabalha muito no contexto da moda, mas ela tem uma prática de yoga. Então, tipo, eu não vou me esquecer, assim, meio-dia, uma galera indo para a Praça das Artes, Avenida São João, com o seu tapetinho para fazer yoga. Tipo, já mais de 10 mil pessoas, a galera lá fazendo yoga, e que se for do mundo, eu quero aqui fazer minha yoga, entendeu? Então, isso está acontecendo e não está institucionalizado. Que bom que não esteja, que a galera vai se reunindo, as revoluções acontecem de grupos pequenos. É obviamente que a massa, quando vai para a massa, é bom, mas aqui, ó, a interação entre nós já acontece uma revolução.
E do ponto de vista de ocupação, dessa coisa mais institucionalizada, como é que a gente avança, né? Porque tem muitas tensões de você ocupar espaços, esses espaços estruturados e que possuem recursos, tem uma dinâmica também de mudança acontecendo, porque quem frequenta os espaços somos nós. Há um tempo atrás, tinha alguns editais que falavam de formação de público, falava de circulação, democratização, formação de público. Hoje eu vejo o público formado e é o público que pauta os espaços. Inverteu-se. Quando a Baticu foi para o Instituto Moreira Salles, e que, tipo, ali no hall, onde tinha um restaurante ali do... Eu não lembro como que é o nome daquele restaurante do cara do Mocotó, do Rodrigo. Balaio? Tipo, aconteceu um choque cultural, porque era no meio da Paulista, Baticu, do lado do balaio, a galera, tipo, sabe assim, a gargalhada lá comendo, e de repente a galera lá, poderamente quebrando até o chão, entendeu? E assim, não tem que fazer, não adianta ficar olhando com espanto, não é isso, assim, as dinâmicas mudaram num grau, mas num grau que é um processo irreversível. E cada vez mais a gente tem visto essa questão da diversidade ser uma pauta presente em muitos contextos. Agora, não pode ser uma pauta que ela é forfana, que ela é passageira, que ela é... antes era sustentabilidade, questão ambiental, e hoje é diversidade, e amanhã é sei lá o quê. Não tem amanhã sei lá o quê, meu bem. Isso é fato, e não tem como voltar atrás. Então, as dinâmicas mudaram muito, e acelerado, e se os programadores não estiverem antenados com tudo que está acontecendo, perde público, perde mesmo. Não tem como fazer, porque quem frequenta os espaços, quem alimenta, quem faz os espaços se manterem vivos, é a gente que frequenta os espaços, né? Nós, enquanto público. Então, acho que tem muita mudança acontecendo. Uma coisa que eu achei legal, que ela comentou essa questão de nós acabamos fazendo, né, essa revolução. Acho que uma grande... Tem medo de derrubar. É uma grande palavra, acho que une, assim, faz uma síntese ao que são esses espaços, é a autonomia, né? Quando você tem a autonomia de construir algo a partir do nada, mesmo sem o apoio, mesmo sem o patrocínio, mas aquela vontade de fazer, aquela questão, né, de estar fazendo algo que você acredita, né, algo que tem a ver com você. Então, mesmo que não venha nenhum tipo de apoio, tem ali a autonomia ajuda a realizar. E aí vai crescendo, vai se modificando. Às vezes começa, vir a questão burocrática, né, a burocratização, né, de algumas questões, institucionalização. E às vezes ali perde um pouco da energia do que foi motivado determinadas coisas, né? Porque às vezes entra naqueles formatos, né, de tipo, para você estar naquele espaço, então você tem que se adequar a ele, né? Então você vai tirando ali determinadas coisas, né, e vai mudando ali o objetivo né? Então, eu acho que a autonomia é uma coisa muito forte, que a gente vê em alguns lugares aqui no Brasil, mas é muito mais forte em alguns outros países da América Latina, dentro dessa questão cultural, né? A gente vê muito, assim, oficinas que são, assim, itinerantes, coisas assim que às vezes tem aquele não, assim, do município, tem o não das instituições, e as pessoas, não, vou pegar um carro, vou fazer, e vai e faz, né? É muito assim. E uma coisa assim que eu observo, assim, desde que eu comecei dentro dessa questão da cultura, da produção cultural, é que, assim, a gente sempre tá buscando muito mais do que um espaço ali para você divulgar. Entrelaça muito a vida da gente, né? Uma coisa assim muito mais pessoal. É como se fosse um trabalho, né? Tem a questão profissional, mas está muito entrelaçado ao pessoal, né? Assim, quando toda essa dinâmica mais assim de identidade mesmo, né? Assim, que é diferente dessa questão da indústria cultural. E como é que você faz o equilíbrio entre esses dois espaços, assim? Como você transforma determinadas coisas num produto, mas num produto que te represente, não um produto ali que te modifique, né, enquanto que você está produzindo, né, em qualquer área da arte, seja no cinema, né, seja qualquer mesmo, assim, forma de expressão cultural. E, assim, eu acho que a maior dificuldade sempre vai ser essa questão de quebrar o padrão,
né? Assim, porque sempre as pessoas em muitos lugares assim já te olha de cima e embaixo, dependendo do lugar, já te julga ou pela cor da sua pele, ou pela sua aparência, ou pelo seu gênero, né? Assim, tem muita coisa assim enraizada assim, em determinados lugares, assim. Eu lembro que quando eu fui estudar cinema, né, fiz roteiro cinematográfico, eu fui a primeira aluna da instituição que eu estudei, a primeira aluna de origem indígena, né, a primeira aluna indígena, e aí eu perguntava, né, assim, para a diretora, para as pessoas, mas por quê, né? Aí eles falavam assim, é porque a gente tentou, né, trazer algumas pessoas, mas o pessoal da FUNAI, os antropólogos falaram que para eles não adianta, assim, não tem nada a ver com eles, tá ocupando assim, esses espaços e que é muito difícil, né? E assim quase sempre alguém ali impedindo, né, assim, de chegar aquela representatividade naqueles lugares. Isso é um lugar, assim, em vários outros lugares é a mesma dinâmica, né, de tipo julgar assim como de certa forma inferior, né, como se não tivesse assim uma capacidade ou uma expressão artística, né? Então assim tem muitos pré-julgamentos, né? E esses rótulos, essas coisas todas, assim. Então, é muito doido, assim, quando a gente para pensar. Até essa questão da Yandê mesmo, assim, eu falo assim, primeiro web rádio, tipo, eu não estou feliz por isso, eu estou triste, porque eu estou em 2019, né? Então, assim, nossa, né, tem muita coisa errada por aí, né? Isso é só um exemplo, assim, aumenta isso em todas as diversidades que existem e não tem esses espaços, né? Esses diferentes espaços. Mas, assim, eu acredito que essa geração aí está questionando cada vez mais. E a gente tem também um problema muito grande com a juventude indígena em relação à autoestima, né? A taxa de suicídio é uma das maiores do Brasil, né? Principalmente na região de Mato Grosso do Sul. Assim, a autoestima é muito baixa, porque passa por toda essa questão social de você vai para um lugar, então assim, você não está vestido com a roupa da cultura, você não vai dançar, não vai fazer né? Então assim tem toda uma fantasia, né, de o que é ser indígena, né? O que é os povos indígenas. Então a gente passa por tudo isso, assim, quando chega nos lugares. Então tem aquela desconstrução, não, a realidade é essa, a gente vai desconstruindo, vai falando, mas as pessoas já têm ali uma fantasia do que seria, né? Né, pensa em 1500 e tal. Mas você fala português? Nossa, mas aquela ali fala inglês, aquela ali está falando francês, mas como pode? Né, assim, então a gente é uma desconstrução que a gente faz assim dentro dessa representatividade, dessa parte indígena mesmo, assim. É muito doido, assim, é muito louco assim quando a gente para pensar. E é grave, assim, eu falo assim brincando, assim, eu tento, né, trazer para um universo assim, mas é grave, é pesado, né? Uma pessoa mais jovem, de 15 anos, encarar isso, 14 anos, 12 anos, é muito pesado, né? Então, hoje a gente trabalha essa questão da identidade para essa dinâmica de estar tendo representatividade nesses espaços, de trazer esses artistas, dessa juventude ter em quem se espelhar, né? E isso a gente já está vendo surtir aí um efeito assim, forte. E é isso, assim, acho que está muito entrelaçado à vida. E por estar entrelaçado à vida, assim, dependendo da forma que você está trabalhando, por mais que tenha questão profissional, é a autonomia que sempre vai nos levantar nos momentos de dificuldade, né, de ter aquilo de tipo realizar e fazer. Bom, acho que a Adriana falou, né, das instituições. Aqui é um espaço, né, que a gente está dentro de uma instituição, né? Você não via assim uma mesa com indígenas e negras há 20 anos atrás. Você vai nos debates, nos lugares, embora tenha alguns que insistam ainda em não ter nenhuma mulher negra. E daqui a pouco vai começar, né, o interseccional. As trans, indígena, menos, né? Porque agora está pautando essa questão da negritude. Mas a questão indígena vai vir aí, a questão dos surdos. Eu faço parte da formação do Islã do Corpo, que é um Islã entre surdos e ouvintes. É um beijo de línguas entre a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e o português. E aí, é outro mundo. Aí você vai falar do privilégio assim, que a gente tem, ouvintes sobre o surdo. Eu estou aprendendo, a gente está fazendo aula de Libras agora para aprender, finalmente, se comunicar. São muitas pessoas para a gente
incluir, que são a sociedade, né? O Zumbi Somos Nós terminava o disco. Eu não preciso me incluir na sociedade, eu sou a sociedade, né? Eu já sou, é só deixar eu ser o que sou. Mas eu acho que tem a instituição, mesmo para fazer um filme, por exemplo, não tem como, a gente vai, faz do bolso, chega uma hora que para pôr no cinema precisa de dinheiro. E você vai ter que ir lá bater na portinha da Globo Filmes, ou seja, que for, todos os lugares que a gente for, para fazer. Porque o objetivo é maior, é que esse filme chegue no Brasil, é ter o filme primeiro, isso chegue no Brasil inteiro para que prolifere a peste do slam. Assim, a gente quer que daqui 5 anos tenha 10 mil slams, porque a gente sabe que eles são ágoras de força, eles são, né, zonas autônomas temporárias. Acho que essas instituições, em graus diferentes, tem pessoas nas instituições que estão por consciência, por não poder mais ignorar. Acho que tem, às vezes, por um interesse, acho que mais na mídia, né, um interesse comercial, porque, né, gente que compra também é um dinheiro, né, black money, pink money, tem toda essa discussão. E tem a culpa institucional também. Assim, acho que tem vários porquês de ter essa inclusão no momento. Isso no institucional. O slam, eu sempre parto como base, tem um negócio que ele é independente. Eles são zonas autônomas temporárias. Então, o slam resistência, que ficou bem famoso por causa dos vídeos que tem. Se você pensar que numa noite de segunda-feira, reúnem-se 800 pessoas numa praça para ouvir e falar poesia, de graça, ninguém mandou, não tem campanha do governo, ninguém deu dinheiro para a pessoa sair, porque vem gente da Zona Leste, Sul, Norte, Oeste, de Osasco, de fora, de Suzano, com o seu dinheiro, que às vezes um dinheiro para vir de um lugar desse, né, com a passagem absurda que está, é uma grana, ela vem com o seu dinheiro, por livre e espontânea vontade, numa praça para ouvir poesia, porque de 800 pessoas, falam 15, 20 poetas no máximo numa noite. Então o resto das pessoas estão ali para ouvir. Né? Se você pensar, o que é isso? O que acontece aí? Por que a pessoa se demove? Ela podia fazer qualquer coisa, numa segunda noite, ela sai da casa dela, com o dinheiro dela, investindo, sem ninguém fazer propaganda para estar ali. Que pertencimento que esse lugar dá? O que ela vai buscar? Né? Que identificação, que educação e formação não convencional, que uma menina, um cara desse não tem na escola, mas ali ele busca, ele sai, que alimento, né, que ele vai buscar ali. E aí, as zonas autônomas temporárias, e é por isso que chama Voz de Levante o filme, eles são levantes. A gente tem preferido usar, em alguns casos, a palavra levante ao invés de revolução, porque a revolução, a gente sabe, né, das revoluções que aconteceram, ela tem a revolução, a tomada do poder, né, a revolução dentro do sistema capitalista, ela significa, né, tá dentro do sistema. O levante, para agora, para esse momento, também não estou falando que é a solução. O slam, ele acontece, tem um momento de força e ele se desvanece. E não dá tempo de institucionalizar, não dá tempo de comprar e vender. O vídeo você pode comprar e vender. Mas o rito, porque tem uma característica de rito, que quem está ali precisa estar de corpo presente participando. O vídeo você pode até vender, mas quem estava ali. Você não consegue... Ele se desvanece no espaço, não dá tempo de o capital se apropriar e comprar e vender. Né? Então, acho que também não tem o dinheiro, porque é diferente quando você faz um slam aqui no Tomi ou no Sesc, mas também não tenho... Mas tem adesão. Então, tem um capital que é espontâneo, que todo mundo que está ali viu, e os poetas vão lá de graça falar, e o negócio acontece porque todo mundo quer participar daquele rito, e ele se desmancha para acontecer em outro lugar. E ele se desmancha, e a polícia vai lá e fica querendo, vendo aquele, 800 pessoas gritando, eles querem arrumar um negócio para prender, mas é só poesia. Mas não é só poesia, porque poesia não é só poesia. Né? Um rap do Brown pode curar um complexo de inferioridade do menino de 12 anos em 3 minutos. Tamanho poder que tem a máquina do tempo, da arte. Por isso que se acaba com isso. A primeira coisa que um governo fascista, né, que quer dominar, acaba com escola e com arte. Se fecha o Ministério da Cultura. Porque cultura é muito perigoso. A poesia é muito perigoso. E essa é a época da arte. A política vai estar sendo feita na arte, porque a política partidária está esgotada.
o jeito de falar, não sei se vocês já foram, né, no palanque, não, vira um mantra. Se a gente é na poética que a gente vai, na disputa do imaginário e do território também. Então eu acho que tem isso, tem a instituição, porque a gente faz, tal, mas tem essa liberdade que é a rua, que é o hip hop da rua, né, que é a block party, que eu não sei se você sente assim uma saudade da época que era na rua e a gente fazia pequeno, tem uma aura ali também, né? Tem uma magia, tem um negócio ali que é do espontâneo, mas também a gente precisa avançar. Então, tem esses dois caminhos. Bom, alguém tem alguma pergunta antes da gente finalizar? Mais uma pergunta aqui? Sim, vamos fazer essa pergunta e a gente finaliza a mesa. Bom, falando dessa questão da liderança feminina, né, na cultura, e por trabalhar assim diretamente com cultura, geralmente a nossa formação ela é mais ou da linguagem artística, né, o teatro, o jornalismo, alguma coisa assim. Como vocês fizeram assim na trajetória de vocês para adquirir habilidades relacionadas à liderança, né? Tipo, gestão de conflito, produzir, coisas que são próprias da liderança e de você tocar um projeto, né? Queria que vocês falassem um pouco disso, da trajetória. E a outra coisa é que, às vezes, a liderança, ela implica, ou ela pode chocar com algum papel socialmente... com o papel social esperado da mulher, de uma certa doçura, ou alguma coisa assim. E se vocês sentiram isso, assim, de às vezes, ter que ser uma líder mais rígida ou mais assertiva, e isso causar algum incômodo, porque não é tradicionalmente o que se espera de uma mulher, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Não tem curso. Eu acho que eu fiz muita merda já fui bastante autoritária. Bastante. Tem passagens que eu aprendi com isso, assim. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho um humor, assim. Acho que o humor é um negócio de você o tempo inteiro tá rindo e falar uma coisa com certeza. Mas gente, também, sempre numa reunião assim, eu começo já tirando sarro, todo mundo rindo, todo mundo falando, porque é difícil, né? Você conseguir... Eu acho que é um desafio para a gente, para todo mundo, para os homens e para as mulheres, fazerem as coisas de uma maneira... ter firmeza com doçura, ter firmeza com delicadeza, ter firmeza com alegria, ter firmeza sem precisar ser violento ou impor ou falar assim, eu vesti um terno, mas eu já tive que vestir, botar roupa, um negócio caro, para pedir dinheiro para uns caras assim. E já aprendi também que você ser quem você é, chegar com um bom boné, uma boa camiseta furada e não tô nem aí, também surte o seu efeito. Porque tem um negócio exótico, um negócio assim, isso é genuíno. Então a gente vai aprendendo assim, dando nossos pulos, aprendendo a jogar o jogo dos homens, a jogar o jogo de arrancar dinheiro dos lugares que tem que arrancar, negociar com quem tem que negociar e merece, que está preocupado mais com... Né, amiga? Ela tá rindo porque ela sabe como é que é. Tem coisa que é assim, né? Tem que ir lá, coisa dos homens, sabe? Aquele samba lá, da Cuíca roncou. E tem gente que dá para negociar mais, né? Que está interessado em outras coisas do que do hype, né? E tem coisa que você tem que dar umas carteiradas, assim. Sei lá, ver um diretor de um centro cultural da Espanha, uma época, fazer uma reunião no centro cultural. E aí a gente ficou falando, e aí do hip hop. E ele falou assim, mas o hip hop... Falou qualquer merda lá. Aí você tem que fazer assim... Agora eu vou gastar tudo que eu sei, eu vou fazer uma defesa aqui para botar também os caras no lugar, assim, né? Então tem várias variáveis, eu acho que aprendi fazendo, mas é um grande desafio. Eu tenho procurado, assim, eu, com a gente ser pessoas, ter um pouco mais de tratar os outros como eu gosto de ser tratada, assim, às vezes com leveza, com doçura, com escuta, não enfiar tanto o dedo na cara, assim, é um exercício constante, assim, essa característica doçura. O Antunes Filho falou um dia para mim, uma das características mais difíceis, uma das personagens mais difíceis de fazer no teatro é Julieta, porque ela tem doçura, e a doçura não é bobeira, a doçura não é uma atriz chegar numa pessoa, sabe,
doce, sabe? Pensa numa pessoa doce que você conhece, assim, que é uma característica que a gente foi perdendo, porque a gente precisa ser duro, precisa maior, mais forte, ter mais dinheiro, o pinto maior, o carro mais caro, a roupa mais não sei o quê, mais, maior, mais maior, e mostrar que é forte. Então você vai endurecendo para viver na cidade, na selva, né? Nesse mundo. Então a gente recuperar é o feminino, mas também feminino tem tanta, mas que não é mulher e homem, né? Essa característica água, essa característica da gente um pouquinho mais um pouquinho receptivo com os outros e tudo mais, né? Não dá o pau toda hora na mesa. Eu acho assim que nenhuma liderança escolhe ser liderança. É como um processo, né, assim, de experiências que vão te levando a determinados caminhos que às vezes você não escolhe. E às vezes você nem se vê como liderança, né? Você vê como fruto de um processo coletivo. Eu lembro quando eu estava com 17 para 18 anos, que eu fui pela primeira vez representar uma liderança da minha etnia numa Assembleia Legislativa, pedindo um projeto de política pública para a demanda urbana, né? E eu lá, assim, menininha, né, assim, jovem, e aí todos ali eram homens, eu era a única menina, né, assim, e assim, eu lembro que veio uma liderança da época que não era muito assim liderança, mas se colocava como liderança. E, assim, só de eu estar lá lendo a carta da liderança do meu povo, uma liderança feminina, a pessoa falou assim, você é só uma menina, você não é ninguém, você não é ninguém, você é só uma menina, o que você está fazendo aqui? Né? Aí, assim, a gente vai escutando muitos nãos, né? E muita coisa pesada, às vezes você recebe ameaça em diferentes contextos, e acho que uma coisa que ela falou, assim, que acontece, você vai endurecendo, né? Você tenta manter a doçura, mas dentro de você, você vai entendendo a importância de você estar onde está, e a responsabilidade de você estar onde está, né? E por que você está onde está. Então, assim, vai uma dinâmica de muitas experiências, e normalmente dolorosas. Eu acho que toda mulher passa por um processo muito doloroso, assim, sem querer parecer clichê, mas é difícil, é bem difícil. Quando a gente passa assim, a pensar assim, eu fico olhando, hoje eu estou com 29, eu lembro as coisas que eu passei mais jovem, e assim, é difícil. Mas se a gente endurece completamente, a gente não consegue continuar a ser aquilo que a gente estava buscando, né? Então a gente coloca a cabeça no lugar e pensa nisso, nessa representatividade, por que você está ali, como é que você chegou até ali e o que você vai fazer com isso, né? Então é muita pressão, muita pressão. Quando você é única num determinado lugar ou é único num determinado lugar, então aumenta ainda mais a pressão. Então você tem que assumir a responsabilidade. E como você assume essa responsabilidade? Você se fortalece nas pessoas mais velhas, as pessoas que são o exemplo para a sua vida, né? As pessoas que são o exemplo que te colocaram ali, né? Como ninguém chega aos lugares sozinho. A gente é fruto de muitas outras pessoas que passaram pela vida da gente. E, assim, pelo menos assim comigo, eu vi um processo muito assim, né? As experiências que eu passei, as pessoas que eu conheci, né? O que essas pessoas me ensinaram, né? Assim, todas essas dinâmicas, né? Então, assim, tem sempre alguém anterior a você. Tem alguém que chegou lá antes de você de alguma forma, em algum outro contexto, em alguma outra época. E aquilo vai reproduzindo. Então, assim, chega uma outra época, já vem outro. E então vai surgindo esses rostos, as pessoas em movimento, né? Assim, então, é um processo de vida, né? É muito vida, né? Tem um amigo que se chama Reinaldo Santana, ele fala assim, não é movimento, é vida, né? Não se trata de movimento, não estamos fazendo movimento, estamos fazendo a vida, né? Isso é vida, né? Então é uma outra dinâmica, né? Assim, a gente às vezes não é nos espaços da universidade que a gente mais aprende sobre a vida, quanto mais a gente sangra, né, que a gente aprende. Então, vou passar, senão eu vou me empolgando e vou falando muito. E vou me emocionando também.
Bom, no meu caso, especificamente, eu fui educada só por mulheres, e mulheres que não me ensinaram a ser doce. Então, não tenho essa doçura. Você não é doce? Não, não sou. Então, eu não aprendi a liderar, aprendi a ir fazendo as coisas. E, conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo o que é liderança, o que é você tomar partido de alguma coisa, né? E hoje, assim, com esse ano completo 42, o que se eu pudesse falar alguma coisa de liderança é poder escutar, assim, é poder ter uma visão muito mais de observação do que propriamente de atitude, entendeu? Porque uma liderança não pode ser só de uma pessoa, tem que ser de muitas pessoas. E eu acho que a liderança verdadeira é quando pode reconhecer a liderança em muitas pessoas. Então, isso eu fui também aprendendo com o tempo. Em muitos momentos eu fui também autoritária, por ter essa coisa de, minha filha, tu não dá tempo de você sofrer, segue, avança, então não dá para ser doce, não vai. Então, durante esses meus 18 anos da Feira Preta, eu tive que muito brigar. Então, isso ficou, de uma certa forma, cristalizado em mim, entendeu? Então, hoje, eu só quero respirar, poder entender quem são as pessoas que a gente está, com quem que eu estou trabalhando, e deixar também as pessoas exercerem a liderança delas, entendeu? Acho que é isso, né? Sim, bom. Então, obrigada, gente. Vamos ter que encerrar a mesa. Muito obrigada às três. Enfim, acho que foi uma tarde de muitos debates interessantes e falas. Agora, nós vamos fazer uma pequena mudança aqui no palco para dar continuidade à programação. Seguiremos, então, com um pocket show da Brisa Flow. Não sei se todo mundo conhece, enfim, mas hoje ela vai lançar aqui, o primeiro show do CD novo dela, que chama Selvagem como o Vento. A Brisa Flow é uma cantora chilena brasileira, né, que mistura uma levada latina com rap, com música eletrônica e com new soul. Enfim, fala um pouco das vivências das mulheres e a desigualdade social presente na América Latina em suas músicas. Então, logo mais, às 8 horas, então, 20, 15 minutinhos, a gente vai montar o palco e aí já começa o show. Então, convido a todos e todas para ficarem aqui e aproveitar, enfim, esse término de noite, tá? Então, obrigada e nos vemos logo mais.